Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a cultura woke e, ao mesmo tempo, mencionar a polarização que existe em cima dessa cultura, né? A ideia da diversidade e, ao mesmo tempo, como essa cultura que fala sobre diversidade, respeito à diversidade, está criando, em algumas situações, também um revanchismo, do tipo, ninguém pode falar nada contra a diversidade, que é automaticamente cancelado. Há um acirramento e até um radicalismo, né? O mesmo radicalismo que a cultura woke anunciou, denunciou durante muito tempo. De alguma maneira, isso está acontecendo com a própria cultura woke, que muitas vezes não aceita mais discursos diferentes, contraditórios, não aceita mais alguém que tenha uma opinião diferente da cultura woke. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Será que a gente está lidando com uma ideia revanchista? Tá? Então a gente vai analisar um pouquinho todo esse processo aqui, tá? Fazendo uma análise sobre esse fenômeno, beleza? Mas pessoal, mais uma vez, eu insisto mais uma vez que você, por favor, se inscreva no meu canal, fique à vontade, tá? O canal também é seu. Bom, gente, a gente vai falar um pouco aqui sobre cultura woke, né? Para quem não sabe, a cultura woke está relacionada à ideia da diversidade. Estamos falando de um movimento, né, que surgiu nas últimas décadas e vem com o propósito aqui principalmente de falar sobre diversidade, respeito de gênero, respeito racial, certo? Orientação sexual, tá? Que é algo realmente muito válido que a gente verifica muito porque nós estamos vivendo num momento atual, moderno, aonde a diversidade, o respeito às diferenças, tanto racial quanto do ponto de vista da orientação sexual, tá? Até modelos ecológicos, são muito abraçados, muito enfatizados e valorizados. Quer dizer, é uma nova tendência, onde você vai ter, por exemplo, super-heróis negros, né? Heroínas, tá? Por exemplo, na cultura pop, coisa que no passado era bem mais difícil, protagonistas negros, né? Nas novelas, coisas que no passado não existia. Então você tem realmente uma nova perspectiva que é muito boa, é muito legal, né? Que é denominada de cultura woke, que fala sobre justamente a diversidade, do respeito à diversidade, o respeito às minorias. Aí a gente fala de mulheres, a gente fala de negros, nós estamos falando aqui do grupo LGBT. Então você tem aí uma perspectiva muito positiva das pessoas estarem dentro de uma inclusão, né, dentro de um modelo de inclusão, né, e a luta principalmente contra o racismo, contra a homofobia, tá? Então a cultura woke, ela fala justamente dessas características, e que é algo realmente muito louvável. Mas o que a gente está verificando nos últimos tempos também parece um certo grau de revanchismo feito por essa cultura woke, porque a gente verifica algumas situações que parece que alguns grupos que divergem da cultura woke não podem divergir, não podem ter opiniões diferentes. Fica uma coisa muito do bem contra o mal, uma coisa meio maniqueísta. Porque vamos lembrar, na verdade, gente, assim, que os grupos conservadores, eles apresentam realmente uma tendência, né, de uma perspectiva de não aceitar orientações sexuais diferentes, né? Existem também modelos de conservadores racistas, né? E também grupos conservadores fundamentalistas. Então tem de tudo um pouco. Entretanto, a gente vai perceber que essa polarização entre a cultura woke de um lado e os conservadores do outro criou uma margem de conflito tão grande que parece que qualquer um que diverge de um ou de outro é demonizado, sabe? Entra num ostracismo. E aí você tem muitas vezes as práticas hoje muito comuns dos cancelamentos. E aí é complicado, né?
Porque quando se fala da cultura woke, eu penso eu passo da perspectiva da diversidade, e essa diversidade parte também da ideia do quê? Das opiniões diversas. Porque isso é necessário, é fundamental, tá? Então até aí tá tudo bem. Só que a gente está verificando algumas situações muito estranhas. Por exemplo, o caso nós tivemos agora no mês passado, agora em abril, o caso de um jovem estudante do Canadá que por dar sua opinião, chegou a ser preso. Esse jovem, de uma tendência conservadora, disse que, na opinião dele, não só existe dois gêneros, masculino e feminino. Por causa disso, ele chegou a ser expulso do colégio e foi preso. Isso no Canadá. E a gente está falando aqui de um país desenvolvido, né? Então, a coisa está indo para um caminho meio complicado, tá? Porque em casos como esse, é muito estranho, porque que alguém possa ter uma opinião diferente da sua, de alguém ter uma opinião diferente, por ser conservador, da cultura woke, existia uma certa polêmica, vá lá. Agora alguém ser preso porque não concorda com uma opinião dessa cultura woke, aí já é bastante complicado, já é bem difícil. É um tema muito espinhoso, é um tema muito delicado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu corro risco muito grande de ser o quê? Cancelado. O que isso já aconteceu comigo, né? Eu tive um caso aqui, falar rapidamente, né? Eu fui convidado por uma professora, uma colega minha de redação, a fazer uma live sobre racismo, né? E o debate foi maravilhoso, muito legal, participaram os alunos, né? O debate foi no Instagram, tá? Beleza, tá? E 2 dias depois, um grupo de pessoas, né, me chamou, né, me taxou de racista. Foi nas minhas redes sociais e me taxou de racista. Por que eu estaria sendo racista, né? Olha só, gente, eu sou um homem de cor. Não parece, né? Tem gente que acha que eu não sou negro. Tem até gente que me chama de indiano. Mas assim, eu sou um homem de cor. E me chamaram de racista, mas por quê? Qual é o argumento? Porque eu estava falando de racismo com uma mulher branca, já que a minha colega, a professora de redação, é uma mulher branca. Quer dizer, aí veio aquela questão do quê? Por exemplo, aquela ideia do local de fala, né? É mais ou menos isso. Tá? Então houve essa polêmica toda. Veja bem, eu não sou racista, né? Eu não fiz nada de errado, eu estava debatendo sobre racismo com uma pessoa, né? Que não é porque ela é branca, ela poderia ser de qualquer cor, ela tem o direito de falar sobre racismo. Evidentemente, uma pessoa negra, as pessoas negras, elas têm até um pouco mais de autoridade de falar sobre isso, porque elas sentem na pele, literalmente, o racismo. Entretanto, eu não posso achar ou considerar que racismo só pode ser falado por pessoas negras. Não é bem assim. Então, essa prática mais, que eu entendo assim como uma prática mais radical, é perigosa, tá? Porque a cultura woke, ela parte da ideia da diversidade. Ela parte da ideia, por exemplo, do respeito à diversidade. E esse respeito também parte da ideia do que? Da opinião diversa, mesmo contra eles, tá entendendo? Então tu tem um problema realmente bastante complicado aí nesse tipo de situação, né? Por exemplo, algumas obras literárias do passado que estão sendo literalmente revisadas, né, por causa de algumas palavras que estão sendo postas ali, que eram postas ali, né? Agatha Christie, por exemplo, que usa algumas nos seus romances, né, está sendo revisado porque algumas palavras que ela usou no passado, na ideia, por exemplo, na sua literatura, não seriam de acordo, não seriam politicamente corretos, adequados ao que está acontecendo hoje. O que a gente tem que entender é o seguinte, gente, assim, aí é a opinião, a análise do sociólogo, né? Existe na sociologia um conceito chamado de personalidade social. Personalidade social é o seguinte, por exemplo, você reproduz a mentalidade daquela sociedade. É inevitável. Se eu reproduzo a mentalidade de uma sociedade porque vivo nela,
eu vou expressar vários sentimentos e valores daquela sociedade. Tanto o racismo, tanto a homofobia, tanto expressões que naquela época eram vistas como super normais, como adequadas, né? Então a gente tem que entender o seguinte: essa ideia de você ficar cancelando algumas obras porque tem algumas palavras que são racistas, são preconceituosas, isso é meio complicado, isso é perigoso, né? Porque a gente começa então a discutir sobre a ideia da censura. E aí já é um outro tema também delicado, tá? Então, assim, mas por que Agatha Christie, por que Monteiro Lobato escreveram aquelas expressões racistas? É porque eles são pessoas daquela época. Eu não estou tirando a responsabilidade dessas pessoas. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui é que, na verdade, é uma época em que existia uma mentalidade, um modelo, e isso era reproduzido. As expressões racistas do racismo estrutural partem disso. Né? Tem essa mentalidade. Por quê? Porque é cultural. Infelizmente, é cultural. Quer dizer, então o racismo pode ser cultural? Sim, como a homofobia, como o machismo, tá? O que a gente tem que entender é que as pessoas elas fazem parte de uma época, de um meio. Eu vou cancelar aquela obra porque tem duas outras palavras que são machistas ou racistas. Aí é complicado. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá? Porque começa a criar uma ideia de revanchismo. Isso é perigoso, tá? Então a ideia é de que a cultura woke ela parte da perspectiva do que de um modelo de diversidade, e essa diversidade parte também de uma ideia de que do respeito à diversidade e das opiniões, mesmo que essas opiniões sejam contrárias, né? Então a gente vai encontrar pessoas conservadoras, pessoas ultraconservadoras. Entretanto, a gente põe um argumento, a gente analisa, porque o argumentar é melhor do que o censurar. Simplesmente o lacrar, né? Eu estou lacrando, eu vou cancelar o fulano, né? Então aí é perigoso esse tipo de situação, quer dizer, o caminho está ficando tênue e não pode chegar ao radicalismo, né? Vamos lembrar que tem um autor, o Manuel Castelli, sociólogo espanhol, que ele numa obra muito legal chamado Identidade de Resistência, ele fala sobre o fenômeno, por exemplo, atual da crise do patriarcalismo. Quer dizer, o modelo patriarcalista, que é o modelo machista, conservador e autoritário, está perdendo força. Né? Na década de 60 e 70, o movimento de contracultura, que vem com os movimentos feministas, na época chamado movimento gay, movimento negro, quer dizer, esses movimentos, na verdade, eles ganharam muita força. E a cultura woke foi também ganhando muita força. Foi ganhando muito corpo nesse sentido. E isso provocou que uma reação de grupos conservadores, dentre eles os grupos fundamentalistas. O fundamentalismo, né, religioso principalmente, começou a criar ideias violentas e autoritárias. Tanto é que você vai ter os grupos fundamentalistas, os homens-bombas, a Revolução Islâmica de 1979, o grupo Talibã. Né? Nos Estados Unidos e no Brasil, a gente vai verificar os grupos fundamentalistas cristãos, né, que atacam muitas vezes, demonizam as religiões de matrizes de origens de matrizes africanas, tá? Então assim, tu vai ter na verdade a intolerância religiosa de alguns grupos radicais, tá? Então você vê uma reação desses grupos que não estão aceitando a modernidade, a globalização, esse padrão de vida que a gente está vivendo hoje. Beleza, tá? Então você tem uma reação nisso, que é violenta. O que a gente está verificando aí é perigoso, é que até a cultura woke está ficando violenta e radical, quando não deveria ser assim, né? Porque se a cultura woke, que é a ideia da diversidade, parte do pressuposto de que nós estamos aqui para respeitar a diversidade, a gente tem que respeitar tudo. Então assim, eu só posso ser considerado se eu falar todo. Não, e não todos. Por exemplo, se eu falar todo, tudo bem. Agora, se eu falar todo, eu estou sendo machista. Eu estou sendo intolerante do ponto de vista de gênero. Aí é complicado. Tá entendendo? Então a gente precisa verificar um pouco isso. Porque vamos lembrar que na história, grandes autores tinham a ideia da diversidade. Né? Por exemplo, Michel Montaigne, que foi um filósofo francês do século XVI. Pô, o cara ia para as colônias
francesa, eu vim aqui para o Brasil, ao analisar, por exemplo, os tupinambás, né, ele usou o que é hoje uma coisa chamada, um conceito chamado de relativismo cultural, né? Ele vai falar sobre a ideia da diversidade e do respeito, né? Ao invés de chamar o indivíduo de selvagem, né, falou que os indivíduos eram diferentes, de que não existia uma cultura selvagem, uma cultura primitiva, mas sim comportamentos, grupos diferentes. Quer dizer, ele vai literalmente anunciar uma antropologia, né, literalmente, né, e uma ideia de tolerância. Pô, o cara fez isso no século XVI. Então o que a gente está verificando hoje? Um retrocesso. Porque ao invés de eu, por exemplo, dentro da minha cultura, dentro do meu hábito, de lutar pelos meus direitos, eu começo a, por exemplo, a entender que, por exemplo, todos os filmes têm que ter determinados personagens. Então, assim, eu vou considerar, eu vou entender que que realmente nas novelas deve ter mais personagens negros, né, mais protagonistas negros. Eu devo entender que em filmes da Marvel, da DC, filmes de super-heróis deve ter mais protagonistas mulheres, negros, como nós tivemos desde de Pantera Negra, né, que é um filme muito bom, né, até a Capitão Marvel e tanto mais. Tá? Então, assim, você vê essa situação. Isso é legal, isso é bacana, porque se mostra a ideia da diversidade. Mas é perigoso quando eu acho assim, de que eu preciso obrigatoriamente ter personagens que tem que ter mulher ou negro, né, como protagonista, né? Fica uma coisa meio obrigatória, né? Como acontece com as empresas que também fazem isso. Fica uma coisa assim meio artificial. Não, tenho que colocar a figura da pessoa negra ali, tá? Okay. Então, assim, a conquista da cultura woke é maravilhosa, é muito boa. Entretanto, você está verificando que uma ideia de um certo revanchismo, que é perigoso, porque esse revanchismo cria aquela ideia de que ou você é do bem ou você é do mal, tá? Então, na década de 90, na década de 80, nas outras décadas, a gente via filmes, por exemplo, que não tinham personagens negros. E eram sempre personagens muito secundários, era muito assim. Isso era muito ruim, era muito complicado. Tá? Hoje você verifica mais uma quantidade maior de personagens negros, porra, isso é ótimo, é maravilhoso, de personagens principais como mulheres, então isso é muito bom, muito legal. Mas o que acontece? Se eu vejo um filme em que a protagonista é uma mulher, e eu faço uma crítica negativa sobre o filme, pronto, eu já sou machista. Aí é complicado. Se eu vejo um filme como o Pantera Negra, que é um filme muito bom, legal, tá? E de repente eu faço uma crítica, tá? Ah, o Nelson é racista. Por quê? Porque tá fazendo a crítica, porque é um filme onde você tem muito mais negros do que branco. Então, assim, é complicado. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, porque a gente vai chegar na paranoia. E pessoas paranoicas têm essa mania de perseguição. Então é complicado. Tem que ter um pouquinho de cuidado nisso, né? E entender que a crítica é salutar, ela é importante. É uma coisa, até falei uma vez eu falo para os meus alunos que para você criticar algo, você tem que conhecer. Você precisa estudar, tá? Então é importante verificar essas situações, porque a cultura woke ela é importante pela mostra a ideia da diversidade. Entretanto, se ela for para um caminho tenebroso, ruim, que é da intolerância, que é do não respeito a uma opinião diferente, isso é complicado. Porque a gente precisa ouvir o diferente, até mesmo para tentar verificar, tá, argumentar. Os gregos davam um nome para isso, e chamavam isso de dialética. Dialética é o conflito, são os opostos. Dentro da política, a política entre os gregos antigos tinha muito isso. Os indivíduos entravam num acordo, ou aliás, entravam num debate político na ágora, a praça pública, usando a dialética, que é o quê? Que é uma forças opostas que é salutar. Porque é importante que haja o debate para que se busque uma coisa melhor, para se buscar uma coisa que ajude a própria sociedade e não apenas um discurso unilateral do tipo, olha, só desse jeito, só dessa forma. Então é perigoso. Precisamos ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.